Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. Bom, o vídeo de hoje é em homenagem ao dia 19 de abril, que é comemorado o Dia do Índio aqui no Brasil, mas a gente não quer aqui repetir alguns estereótipos que a gente trabalha com essa data. Algumas escolas acabam com aquela brincadeirinha de vestir as crianças de índio e tudo mais e não explicar algumas questões. E para isso a gente vai discutir o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu tenho aqui na versão e-book, que é do Ailton Krenak. Para quem não sabe quem é o Ailton Krenak, ele é uma liderança indígena muito conhecida aqui no Brasil. Ele é um ambientalista também. Ele fez um discurso nos anos de 1987 muito importante, na época da Constituinte, pelos direitos dos povos indígenas. Esse discurso dele ficou bem conhecido porque foi um discurso emblemático, em que ele fez um discurso protesto dentro do Congresso Nacional. Ele estava todo engravatado e começou a se pintar de genipapo o rosto e a proclamar alguns dos protestos, e principalmente em função da demarcação das terras indígenas. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Para quem não sabe também, os Krenaks estão localizados ao redor do Rio Doce, que é aquele rio que foi poluído pela tragédia de Mariana, pela São Marco e pela Vale do Rio Doce também. Dentro desse livro aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu também escolhi esse livro porque no ano passado esse livro ficou em terceiro lugar como um dos mais vendidos da Feira Literária de Paraty, que é um dos grandes eventos literários que acontecem no Brasil para demarcar esse lugar da diversidade, das discussões. Entre os 5 livros mais vendidos da Flip do ano passado, 4 eram autores negros e 1 era indígena, que é esse livro que a gente vai discutir hoje, que é do Ailton Krenak. Bom, o que é esse livro? São 2 palestras do Ailton Krenak e uma entrevista que se transformaram em textos. O primeiro capítulo é justamente o que dá o título ao livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Outra questão, antes de eu começar a falar do livro, é que ele é um livro curto, cerca de 80 páginas, é uma edição de bolso. Vou tentar ver se eu consigo deixar uma fotinha aqui para vocês verem o tamanho do livro mesmo, físico, mas vocês conseguem ler ele assim durante um dia, uma sentada, mas também aconselho a ler com calma, porque é um livro curto, mas com muitas discussões, principalmente para esse momento em que a gente está vivendo. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento, estamos em abril de 2020, em meio a uma pandemia do coronavírus, e que todas as pessoas estão em suas casas vivendo isolamento social. E isso também nos faz refletir justamente sobre essa questão do fim do mundo, Que dentro do livro, o que é essas ideias para adiar o fim do mundo? Ele faz essa discussão de como nós, de como a humanidade foi se afastando das relações com a Terra, que a gente foi pensando, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, com essas questões do consumismo, a gente se afastou da Terra e começou a pensar que existia 2 organismos separados, que era a humanidade de um lado e a Terra de outro. E pro Krenak ele vai trazendo pra gente, o Ailton Krenak nesse livro, essa discussão de que não existe uma coisa separada da outra, não existe humanidade sem Terra. E ele pontua isso muito forte, inclusive no capítulo 2, que é outra palestra, ele fala muito do Rio Doce, que é esse rio que para ele, para os povos Krenak, é como se fosse um avô, como se fosse um parente próximo. E depois do que aconteceu, com a questão de Mariana, esse rio ele está em coma, que ele coloca. É um rio que não
não vive mais, que não dá mais prosperidade para toda a cosmovisão dos Krenak, né? Então não tem essa prosperidade, é como se alguém da família estivesse realmente em coma e tu não consegue, como é que eu vou dizer? Tu não consegue reproduzir mais essa família, mais ou menos nesse sentido, não sei se eu me expliquei bem. Mas tá, a grande questão do livro é justamente isso, é questionar que humanidade nós nos tornamos, né? E o que é essa humanidade? Porque ele faz muito esse questionamento de que a gente sempre pensou essa humanidade pautado em questões europeias, pautado em questões ocidentais, que a gente não pensa uma humanidade ampliada, que a gente só vê humanidade onde há homens, né, onde há pessoas, né, para não usar questões de gênero, mas onde há pessoas. A gente não consegue, na nossa educação ocidental, encontrar humanidade nos rios, como ele propõe, nas pedras, em outras partes que faz parte da nossa natureza e que a gente se aliena, né, a gente se aliena de questões naturais, porque a gente se torna meros consumidores, então a gente se preocupa muito mais com questões de consumo, né? Quando pensando na tragédia de Mariana, a gente se preocupa muito mais com alguns impactos de consumo e de economia do que com a própria situação do rio, né? Como vai ficar o rio depois. E nesse momento em que a gente está vivendo também, aqui em 2020, a gente se preocupa muito mais em algumas situações econômicas do que quantas pessoas vão perder suas vidas por causa dessa pandemia. Então o alerta do Krenak durante todo o livro é isso. É essa humanidade que está se perdendo de si, está deixando de pensar outras possibilidades para se aterrissar só em questões econômicas. Ele faz várias discussões também sobre desenvolvimento sustentável, porque ele faz muitas perguntas. Será que existe desenvolvimento sustentável? E ele é sustentável para quem? A quem serve o desenvolvimento sustentável? É basicamente essas perguntas que ele vai fazendo ao longo do livro. Outra questão também que eu gostaria de destacar desse livro é também que ele fala um pouco sobre as perspectivas do futuro, né? Porque essa ideias para adiar o fim do mundo, ele vai falando muito dessa humanidade que vai, por conta de uma razão, é um pouco essa crítica a esse pensamento ocidental que vai nos alienando de tudo isso, e a gente vai criando uma humanidade plástica, que ele vai dizer, né? Que é essa humanidade que não consegue pensar um futuro, sonhar um futuro, né? Basicamente a ideia dele para adiar o fim do mundo é você ter a capacidade de inventar histórias e de sonhar que é possível continuar, sabe? Porque ele diz que essas imagens plastificadas, né, essa humanidade que vai só pensando no consumo, a gente não consegue sonhar com outras coisas, com outras cosmovisões, né? É basicamente esse o argumento central do livro. Bom, e o último capítulo é uma entrevista que ele deu e depois foi transformada em texto corrido, que é mais ele pontuando o que ele espera pro futuro, né? Ele dizendo o que ele espera da humanidade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like aí no final do vídeo se vocês gostaram, deixar o comentário de vocês se vocês já leram algum outro autor indígena, se vocês indicam outro autor para eu dar uma lida e trazer aqui pro canal pra gente discutir também, não só em abril, mas em outros momentos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.